Ouça agora a Revista de Crescimento Cristão da Igreja Batista da Aliança. 31 dias conquistados para revelar o Filho. Hoje, a nossa leitura bíblica do plano de leitura da Igreja é Levítico 10. Leia e registre seu devocional, seguindo a sugestão de modelo de nossa revista. Imitação e autonomia. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Vida do discipulado ensina duas práticas relacionadas ao modo de viver que parecem antagônicas entre si: autonomia e imitação. O apóstolo Paulo ensina aos Gálatas algo que nos remete à autonomia na vida cristã, trazendo a consciência de uma responsabilidade individual quanto aos nossos atos. Cada um examine os próprios atos, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Gálatas 6:4-5. Aos Filipenses, o apóstolo reforça a ideia de uma vida cristã pessoal proativa. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Se a carta aos Coríntios fosse lida pelos Gálatas ou Filipenses, talvez eles poderiam perguntar: e aí, Paulo, é para imitar ou não? Vale a pena ressaltar que Paulo fala aos Coríntios para imitar a ele mesmo, ou seja, literalmente, façam o que eu faço. Tal era a comunhão do discipulado que o apóstolo podia recomendar que olhassem para ele mesmo e certamente veriam o Filho Jesus vivendo nele. Veriam as mesmas obras, os mesmos sofrimentos, as mesmas alegrias, o mesmo sentimento de quem, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tornando-se servo obediente. Por outro lado, a palavra autonomia significa direito de reger-se segundo leis próprias. Como isso pode fazer sentido na vida cristã, visto que nela somos ensinados a imitar fazendo as mesmas obras de Cristo e tendo o mesmo sentimento que já houve nele? A expressão autonomia na vida cristã somente ganha coerência no discipulado de Cristo. Sem Cristo, essa autonomia é perigosa, visto que o coração humano é extremamente enganoso. Mas em Cristo, os discípulos já morreram para si mesmos, e agora, quem vive neles e os governa é o próprio Cristo. Estão tão unidos com Cristo que a expressão autonomia faz sentido mesmo quando estamos falando sobre as obras de outra pessoa, porque esta outra pessoa se tornou a própria vida dos discípulos. Mesmo quando tropeçam, os discípulos são trazidos de volta pelo Espírito Santo que habita neles, e já os convenceram do pecado, da justiça e do juízo, fazendo-os trilhar um caminho de aperfeiçoamento, desenvolvendo a salvação que já receberam. Mesmo diante dessa dependência total que vive o discípulo, pensar em autonomia na vida cristã é necessário e urgente, visto que muitos são conduzidos a uma fé imatura que erra a fonte da dependência. São crentes que dependem do evangelismo do domingo à tarde para evangelizar, que dependem do culto de oração para orar, que dependem do momento de louvor para louvar, que coloca líderes espirituais no pedestal da idolatria, muitas vezes pedestais erguidos pelos próprios líderes, e depende de congressos e conferências, eventos muitas vezes essencialmente mercadológicos, para experimentar avivamento, louvor, oração, evangelização, serviço, doação e qualquer outra prática da vida cristã. É uma resposta de todo discípulo que ouviu o chamado do Senhor: siga-me. Sem isso, é tudo entusiasmo e uma curta aventura religiosa. Homens e mulheres que têm respondido diariamente com suas vidas a esse chamado, vivendo em piedade, justiça e humildade, nos revelam o Filho Jesus. A estes, o discípulo pode imitar, considerando que eles não estão caminhando nas suas próprias obras, mas nas obras que Deus mesmo preparou de antemão para que os discípulos andassem nelas. Aplicação prática. Quem é a sua grande referência? Para quem ou o que você tem olhado? Seja lá qual for sua resposta, será isto que você transmitirá, pois nos tornamos aquilo que adoramos. Olhe para Jesus e seja santo, como Ele é. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio e até a próxima.